Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é quinta-feira, dia 6 de março, estamos começando mais um programa Papo de Câmbio. Vamos conversar com o correspondente cambial Lucas Berti sobre as oscilações da moeda. O dólar vem, como sempre, muito volátil e não foi diferente nos últimos dias. Vamos falar bastante sobre isso neste programa. Antes de já cumprimentar o Lucas, eu sempre lembro que aqui no nosso canal Safras TV, no YouTube, é importante que você se inscreva e que você ative as notificações. Assim você fica sabendo da atualização dos nossos vídeos. Todos os dias a gente tem um programa novo no nosso canal Safras TV. Deixe seu like e o seu comentário também. Em safras.com.br você conhece a plataforma Safras, tudo em um só lugar. Nossa agência de notícias, nossos serviços de consultoria, análises, gráficos, estatísticas, enfim, tudo em um só lugar para você em termos de informações para o agronegócio. Muito bom dia, Lucas. Vamos falar sobre o dólar, que continua agora. Sempre dizem que o ano realmente começa no Brasil depois do carnaval, então, um feliz ano novo, né, Lucas? Mas a gente sabe, a gente trabalha desde o dia 1º de janeiro, que a moeda, desde o começo do ano, já teve aí algumas surpresas. Tudo bem, Lucas? Alessandro, primeiramente, um bom dia para você, para o pessoal de Safras, para todos que estão nos assistindo. Com certeza, a gente começou o programa passado falando sobre Brasil pós-carnaval, né? Começa o ano depois do carnaval. De fato, nós tivemos, da semana passada para agora, uma situação no dólar que alterou um pouquinho, começou a ter uma certa volatilidade maior nas movimentações do dólar. Eu vinha comentando com você que a liquidez da moeda andava um pouco fraca, não tão forte como comumente temos na moeda, e nós tivemos na semana passada uma puxada bem alta na moeda. Houve um estresse local, especialmente aqui no Brasil, também em função da questão da popularidade do governo, né? De alguns nomes do Planalto que não satisfazem muito o mercado, em função de que a gente vem sempre pontuando que uma das grandes preocupações no mercado é a situação fiscal do nosso país, e isso levou o dólar a atingir a 5.900, uma puxada bem expressiva aí no final de fevereiro, também no momento em que nós tivemos a liquidação de contratos, a rolagem de contratos no dólar, que desde abril do ano passado vem mostrando um comportamento diferenciado nas liquidações e vencimento de contrato, chamado formação de PETAX, né, que você conhece bem, Alessandro, aí, escreve sobre o assunto, é quando a gente faz o último movimento do dólar vigente à vista do mês, ele vence, passa a ser o mês seguinte, ou tem incutido uma alta na moeda. E o dólar foi lá para cima de 5.900, testou, consolidou, fechou até em patamares nesses níveis, vinha assim no começo dessa semana, mas, de repente, ontem, uma queda muito violenta na moeda que veio a acontecer também no resto do mundo. Ou seja, dólar perdendo extrema força sobre demais moedas, e até é curioso falar disso, porque existe um termo no mercado, existe um conceito no mercado de dólar chamado dollar smile. É um gráfico que é um comportamento gráfico do dólar que mostra uma forma mais simples de dizer. Ele forma um sorriso no gráfico, né? É como se fosse uma parábola invertida, certo? E nós estamos no momento justamente onde a gente está bem no centro dessa parábola, no fundo dela, que é um momento onde o mercado se comporta historicamente da seguinte forma: temor em relação à economia norte-americana, e isso vem se deflagrando em função da posição do Trump, né, em relação às tarifas, a situação comercial global. Ele está mudando totalmente, né, as relações comerciais, já começa a imperar tarifas no país, já começa a gerar preocupação. E o que que acontece, Alessandro? O pessoal vai para outros mercados, né? O pessoal tira, inclusive, dinheiro de tesouros americanos, o pessoal tira dinheiro dos Estados Unidos e vai para outros mercados. E é quando os países emergentes passam a ser um ponto de interesse para o mercado, né? Então, ontem nós tivemos aí uma queda de 2% do dólar,
O dólar também se fragilizou muito sobre o euro. Eu vou pontuar o euro, porque o euro vinha tomando, sim, tomando, digamos assim, apanhando demais para o dólar, né? Uma forma bem informal de falar sobre o mercado, mas vinha realmente sofrendo aí uma forte depreciação sobre o dólar, já dando sinais de encostar numa paridade de 1 para 1. O mercado vinha falando que ia se consolidar e concretizar mesmo isso. O que é que aconteceu, pessoal? Um certo melhor no quadro de crescimento econômico da Europa, e mais esse temor fez com que os operadores saíssem do dólar e estão migrando fortemente também para o euro. Hoje nós estamos com uma paridade do euro que era 1,037, 1,04. A da semana passada passou a 1,082. É muito significativo isso, tá? Temos um dólar no Brasil que estava operando a R$ 6, até abaixo disso. Hoje, desculpa, um euro, né? Operando abaixo de R$ 6, está operando em torno de 6,20, 6,22. Chegou a operar 6,30, até mais que isso, né? Nessas puxadas aí que ocorreram em função da saída no dólar, esse abandono da moeda. Então, de fato, uma reviravolta. É interessante que o Brasil, nesse momento, se mostra resiliente nesse processo. Houve um certo estresse desde essas 2 semanas que nós conversamos, ao que a gente via era aí uma intenção, uma tendência de queda no dólar. Depois, com essa puxada forte, a gente começou a entender, opa, com esse estresse local, será que esse dólar vai puxar mais, vai buscar os 6? Mas corrigiu muito. Ontem, 2% de queda é uma volatilidade que a gente não via. Você olha os candles aí no gráfico, você percebe, né, Alessandro? Você está vendo o candle de alta, primeiro, né? Que é aquele estresse no Sim. mercado, do final de fevereiro. Aí, de repente, um, você vê um dólar realmente caindo bem, em patamares aí muito abaixo, já buscando os 5.700 ali próximo disso, hoje já em torno, agora está sendo cotado a 575, correto? Mais ou menos 575, 576. 576, 576. mas ela faz cinco. Lucas, deixa eu te perguntar uma questão. A gente teve aí o mercado não operando segunda e terça-feira de carnaval, mas teve muita notícia, né, do mercado externo, aquelas questões todas tarifárias, o Trump, com essas suas questões de conflitos tarifários com vários países que colocam ameaça de retaliações e aquela queda de braço. O mercado também pode-se dizer que no Brasil, nessa volta do feriado de carnaval, teve que compensar essas questões, né? Certamente, a gente ficou muito tempo parado. Esses 2 dias houve muito bafafá no mercado internacional. O Trump já entra em vigência as tarifas para México, Canadá, China. Inclusive, ele pontuou agora a tarifa sobre produtos brasileiros, etanol 18% de tarifa a partir de abril, e a partir do dia 12 de março começa a incidir 25% sobre os nossos metais. Inclusive, o nosso vice-presidente ele está em contato com o pessoal da equipe do Trump, tentando reverter esse tipo de situação, porque a gente é um bom vendedor de minério e alumínio, né? A gente é um grande produtor dessas commodities e com certeza afeta. E não só isso, né, Alessandro? A gente também começa a entender que esse escalonamento tarifário ele não necessariamente vai se delimitar esses produtos. Nós podemos ter, quem sabe, mais produtos sendo. A gente já vê também os produtos agrícolas. Trump pontuou isso, nosso carro-chefe, economia e agricultura, também já começa a sofrer esse tipo de incômodo, né? As próprias carnes já passam a ter também aí uma. Vocês estão acompanhando com certeza no Safras tudo isso, porque aí é o métier de vocês, mas o escalonamento dessas tarifas, elas podem ser muito maiores, né? Elas podem acontecer de uma escala maior. Então começa o mercado a repercutir. Sim, mas de certa forma, essa repercussão ela é muito relativa para nós, porque ao mesmo tempo que um México, por exemplo, vai ter dificuldade de negociar alguns produtos com os Estados Unidos, ele começa a procurar outros compradores do produto dele. E a mesma coisa acontece com o Canadá, e a mesma coisa vai acontecer com a China. A China é um brasileiro, né? E vai passar, quem sabe, a vender mais para nós. Então, a gente acaba tendo aí um certo tipo de talvez a gente não saiba ainda total as repercussões, mas isso gera volatilidade no mercado, gera volatilidade. Agora, Isso, o e que tá isso, e isso gera volatilidade tanto na taxação, conflitos entre Estados Unidos
outros países, como também gera volatilidade no caso das taxações no Brasil, né? Então, são elementos em certos pontos que destoam no mercado, né? Por exemplo, se essa guerra, entre aspas, tarifária entre Brasil, Estados Unidos e China abre oportunidades para o Brasil aumentar exportações para a China, e aí Com entra certeza. mais dólar no Brasil. Tô errado, Lucas? E, Muito é, certo, até porque e você tá, aí e você isso traz uma ação de baixo aumento de oferta de moeda americana, não é? absolutamente, até porque a gente não está prevendo uma safra recorde, soja, milho. Sim, temos aí Então nós temos a safra que está entrando agora, não é, Alisson? Se não me engano, correto? Né? sim, Então, tá agora a safra de verão entrando. justamente isso, né? Você vai ter muita conversão para real, né? Isso achata, ajuda o preço a achatar aqui no Brasil. Mas ao mesmo vamos lembrar que nós também temos dentro desse cenário todo global, inclusive a gente tem outras configurações em acordos e alianças, porque a gente está vendo o que está acontecendo na Ucrânia, né? A gente está vendo o que está acontecendo com os Estados Unidos, que era um enorme parceiro do Canadá, de repente nós não temos mais essa parceria, e aí vai se essa coisa se distende para o Oriente Médio, como se distende para a Ásia, se distende para a América do Sul, enfim, as configurações geopolíticas estão mudando. O que a gente não vê melhorar no Brasil são as configurações políticas, porque é justamente dois nomes indicados para o Planalto, e Alessandro, eu sei que você é jornalista, você não é uma pessoa neutra, mas eu posso falar isso, elas não estão repercutindo bem no Não, mercado. não, eu sou totalmente neutro nessa questão aí Exatamente. política, é avaliar os fatos e colocar os elementos. Lucas, mas a questão política, né, tá pegando realmente, mas a gente continua com o mesmo papo sobre a questão da questão fiscal, né? E continua, não mudou muita coisa, né? No meio dessa questão fiscal, a popularidade do governo vai caindo. Essa popularidade caindo do governo, o governo agrava ainda a situação dentro de sua própria equipe, colocando nomes no Planalto que vão em desacordo com uma tentativa e uma tendência de ter uma política fiscal mais controlada, né? Me visam simplesmente a eleição, a reeleição. Então, isso aí agrava um pouco o sentimento do Brasil. Eu acho que se a gente fosse pensar até em cenário internacional, Alessandro, realmente internacional, falando aí da questão das tarifas, mas as oportunidades que abrem para o Brasil, pensar nessa questão de super safra, né? Pensar na questão do ciclo da moeda e essa curva do dólar smile, eu te diria que a tendência eu diria que o dólar cairia bastante até, teria uma tendência de queda forte, mas aí você tem toda essa situação aí fiscal, né, que ela começa a comprometer muito o país, realmente. A gente deve ter aí, a gente vai conversar disso na semana, eu acho que agora não é oportuno, sobre juros, então a gente vai ter um programa nas semanas dos grandes super quarta, mas, claro, as médias móveis, eu até fizemos uma análise aqui com os colegas que são técnicos do dólar, uma média móvel para os últimos 13 dias, desde que a gente fez o último programa, mostrando uma tendência de queda agora, a média móvel de 13 dias no dólar em torno de 5,81 e 2, ou seja, mostrando uma tendência de queda. Média móvel dos últimos 200 dias já mostra uma curva ascendente, porém já perdendo gás, né? Mostrando aí também uma tendência de queda. Então, de fato, tecnicamente, o dólar se mostraria em queda. O dólar se mostra em aqueles patamares de volta entre 5,67 e 5,85, com aquele preço justo um pouco mais de 5,73. Lembra que nós conversávamos? Estamos perto desse preço. A gente está um pouco nesse patamar. Você vê aquela linha traçada sua ali, né? Mais ou menos onde a gente está agora, né? É um preço médio. Veja, a gente voltou para os patamares de novembro ali, né? Que é mais ou menos um dólar lateralizado, depois deu perdeu o controle, né, e subiu que sem parar em função do pacote, que foi frustrante, enfim, final do ano aconteceu isso, tivemos dólar, aí o BC entrou, desde que o BC entrou vendendo fortemente, o BC está um pouco a parte do mercado, o BC não está atuando agora fortemente, está só com os swaps num volume maior, o swap é aquele movimento de leilão de swap, que eu comentei como é que ele funciona, lembra, Alessandro, que é uma troca de dólar por juros, os volumes são maiores do que era antes. Hoje ele está ofertando, inclusive agora que a gente está falando, agora há pouco ele encerrou leilão de 20 mil contratos
de swap, que gera pressão para baixo do dólar, né? Ajuda a manter o dólar um pouco mais pressionado para baixo. É uma forma de equilíbrio. Ele aumentou de 15 mil para 20 mil contratos, o volume é um pouco maior, dá um pouquinho mais de força para força vendedora na moeda. Mas de fato é isso que a gente percebe tecnicamente, o dólar demonstra um pouco mais, se demonstra baixista. Nós temos uma configuração que vai se formando de que está havendo um certo temor na moeda norte-americana, os investidores vão buscar outras formas de rentabilidade, e o Brasil está sendo bastante resiliente, recebendo, né, também esse tipo de investidor. E está barato o Brasil, a Bolsa está barata ainda. Então a gente acaba sendo também um interessante para o gringo entrar aqui, né, no nosso mercado. Não, Como isso quer dizer que tu não acredita no dólar voltando àqueles patamares lá de 6. Vale lembrar que o ano começou a 6,20, né, por aí, eu acho. Eu vou compartilhar novamente aqui a tela, mas eu imagino que, olha aqui, a gente teve aqui, ó, 6,30 foi uma máxima num dia, eu acho que olha aqui, ó, 2 de janeiro, o mercado estava acima de 6,20 é. na virada Então, no T1, né? Então, eu, tu não acredita na volta a esse patamar. e é como eu falei, eu acho que no contexto geral, teria que acontecer alguma tragédia comercial entre a gente, mais em relação ao Trump olhando para o nosso país. A gente pode esperar alguma volatilidade e também a questão fiscal se agravar de uma forma que o pessoal realmente perde a credibilidade no país, né? Perde a confiança no país. O que a gente tem pela frente é um cenário de juros mais alto, então o PC deve corrigir para cima os juros, porque o IPCA ele não está controlado ainda, né? Claro que a gente teve aquele impulso de início de ano, festas de final de ano, enfim, isso aí impulsiona o dólar, né? Impulsiona o IPCA, mas a gente tem um cenário aí que precisa controlar o IPCA, né? Isso aí gera o quê? Que o BC busca um juros mais alto, deve revisar mais um ponto percentual. O juros mais alto atrai um pouco mais de investidor, né? Então a gente tem um cenário aí que é que é assim, eu diria para você, de certa contradição nesse ponto, mas tecnicamente se mostra controlado, Alessandro. Como te falei, eu não acho que esse dólar vá fugir muito para cima. Tendência, Tá? então, de juros continua aí no Brasil para cima, É, e nos Estados Unidos, como é que fica a situação dessa? então, os Estados Unidos a gente vai ter que entender agora, a princípio, toda essa imposição de novas tarifas, ela gera um custo mais alto para quem consumir aquilo dentro do país, né? Vem com repasse maior, deve afetar, deve afetar a inflação. Inclusive, a semana que vem nós vamos falar da agenda, a gente vai ter aí os dados, os primeiros dados aí de janeiro e fevereiro da inflação dos Estados Unidos, e gerando inflação lá, a gente tem o quê? Pelo menos a manutenção da taxa de juros nos Estados Unidos. Eu não sei, eu não estou vendo esse corte que eles tinham previsto de 0,25, pelo menos 0,50, pelo menos pontos percentuais por ano. É muito diferente com o Trump. É muito diferente com as políticas de tarifação dele agora, os acordos comerciais, a postura geopolítica dele, a postura comercial dele é outra. Não dá para a gente ser tão, sabe? A gente no Biden a gente até conseguia prever um pouquinho, né? Porque tinha aquela briguinha com a China, continuava, mas é, com os Estados, com o Trump, o cenário é bem diferente. Você veja que ele, Hein, Lucas, não, é que os analistas usam um termo que é interessante, que serve, né? Às vezes eu acho que é falar mais do mesmo esse termo, mas o cenário é desafiador esse ano. E realmente é, é que eu porque tô falando. nós temos aí tensões geopolíticas, nós temos aí o governo Trump, que realmente é um governo que não é imprevisível, né? Não existe aquela previsibilidade da qual os investidores muitas vezes gostam, né? Nós temos no Brasil a questão da a situação política conturbada, né? Como você falou aí, a queda do governo Lula em termos de
popularidade, em termos de avaliação de governo, propriamente, por parte da população, e temos essa questão fiscal. Então, tem uma série de fatores aí para colocar na conta e que tornam difícil também a previsão em relação às oscilações do dólar, né? A gente tem Trump Economics, né, que é o que eles usam, ou Trump Trade, que é uma coisa que nós vamos todo dia agora ter que conviver. O Trump Trade, né, ele é um index hoje, né? Se a gente pensar em relação à economia, o Trump ele virou um indexador. O que ele faz é um indexador, entendeu? Para o mercado, sabe? Dois, a gente tem um populismo, uma necessidade de populismo no país, no Brasil, que se opõe a políticas fiscais coerentes, né? Porque você, quando você tenta ser um pouco a melhorar a sua popularidade, você acaba gerando medidas que elas afetam o nosso fiscal, né? De uma certa forma, entende? E é interessante, porque quando você beneficia certa classe, como eles fizeram com a questão de reduzir o imposto de renda até R$ 5.000, né? Você gera mais, você acaba gerando inflação em outras coisas. Então é muito, como é que eu vou te dizer? Chega a ser irônico, né? Esse processo todo, como a política ela acaba muitas vezes atrapalhando o processo realmente de controle Econômico. econômico. Mas isso é histórico, né? Se a gente for analisar economistas que falam disso, isso é histórico, né? Isso aí sempre existiu. Infelizmente, eu acredito que sempre vai existir. Mas, onde lá nos Estados Unidos eles estão fazendo auditorias gigantes nas contas do governo para conter gastos que eles viam que consideravam não necessários, independente de achar quem achar que isso é certo ou errado, eles estão olhando o gasto. Aqui no Brasil, não. Eles parece que estão olhando, né, o fato da reeleição, né, acima do gasto. Então, a gente acaba tendo esse problema e dentro do próprio governo, algum tipo de desconforto agora com nomes no governo que não transparecem credibilidade para o mercado. Mas, assim, Alessandro, olhando pelo ponto de vista todo do cenário, no frigir dos ovos, estamos bem, muito obrigado. O dólar teve uma boa queda, um recuo bem forte, ele agora deve estar o quê? Agora uns 5,75 ainda, 5,76. Está naquele preço que a gente vinha falando. Lembra que a gente conversava quando o dólar deu aquele disparada para cima de R$ 6, que a gente falou, Lúcio, me disse, Lucas, qual é o preço que você acha que é justo? A gente faz análise, a gente escuta os colegas, a gente lê o que o pessoal diz, e o preço justo é o que está agora. Certo? Esse é o preço justo, né? Pensando na E com um situação. viés, como você falou, mas tendendo talvez para uma manutenção de queda, né? Exatamente, exatamente. As curvas, as médias móveis, elas apontam para queda. Lucas, rapidamente, que a gente está chegando no final do nosso programa, em um minutinho, vamos falar da agenda da próxima semana? A gente vai colocar na Vamos. tela para vocês aí, o Lucas fala sobre a agenda. Tá. Alessandro, a gente, antes da agenda da semana que vem, só pontuar que amanhã nós temos o payroll, tá? Amanhã, dia 7 de março, a gente tem payroll dos Estados Unidos. Esse aí, na verdade, é um dado de emprego, é muito importante, ele movimenta o mercado. Então, antes da gente encerrar falando da agenda da semana que vem, agora, da semana que vem, podemos concentrar a agenda de terça, quarta e quinta. Terça-feira, produção industrial no Brasil, janeiro e anual, tá? Do mês de janeiro e anual. E outro dado de emprego nos Estados Unidos chamado o JOLTS. Esse é um dado de emprego mais abrangente. Ele inclui empregos agrícolas, ele inclui no setor agrícola, ele inclui várias instâncias, né, do mercado de emprego. Então, não é um dado mais específico. Esse é interessante a gente analisar do mês de janeiro. Tá? Agora, a gente falando na quarta-feira, a gente vai ter no Brasil superávit orçamentário, dívida bruta e PIB. Isso é importante, porque é aqueles dados que começam a gente falar sobre como é que está a nossa contabilidade, né? Como é que está o nosso controle de dívida, enfim, enfim, isso aí é interessante para a gente falar. Do mês de janeiro, tá? Esses dados são referentes ao mês de janeiro. Temos também o IPCA daí de fevereiro e o acumulado. Isso é interessante. O IPCA é aquele dado que nos dá um indicativo de inflação do mês de fevereiro, dos últimos 12 meses acumulado até fevereiro. E nos Estados Unidos a gente vai ter inflação ao consumidor. Então são dois dados de inflação no Brasil e nos Estados Unidos.
nos Estados Unidos ao consumidor na quarta-feira e na quinta-feira nos Estados Unidos vai ser publicado o dado de inflação ao produtor, tá? Na quinta-feira. No Brasil, na quinta-feira, vai ser o crescimento do setor de serviços, tá? E as vendas no varejo. Isso aí do mês de janeiro, tá? E também até o acumulado anual. E nos Estados Unidos, a gente tem, para encerrar, pedidos iniciais de seguro-desemprego, que é um dado que sai normalmente toda semana, mas eu só pontuei aqui porque acaba sendo um dado até interessante também. Ele é um complemento aí dos dados de emprego. Mas, enfim, não é uma agenda repleta de indicadores. A gente vai ter na semana seguinte, quando a gente gravar de novo o programa, a gente vai ter a super quarta, né? Então, eu acho que vai movimentar um pouquinho mais o mercado. Beleza, Lucas? Se você precisar dos serviços de correspondente cambial do Lucas Berti, os dados dele, como chegar até ele, estão na descrição desse vídeo. Eu encerro com o meu recado final, dizendo que as nossas redes sociais estão todas sempre disponíveis também na descrição do vídeo, assim como os próximos eventos de Safras e Mercado. Lucas Berti, muito obrigado mais uma vez por esse papo de câmbio e até a próxima, meu amigo. Obrigado, até a próxima.